Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade agora e tratar o gráfico tensão-deformação proveniente do ensaio de tração. Então aqui tem um gráfico pronto já, né? Tem várias indicações nesse gráfico, mas originalmente seria essa linha em cinza aqui, a relação de tensão e deformação. Só lembrando que a tensão então é a força que está sendo medida na célula de carga para movimentar constantemente a garra, dividido pela área de seção transversal daquele corpo de prova, a área de seção transversal na região útil, né, no meio do corpo de prova aqui, e a deformação é o alongamento, que seria o ΔL, dividido pelo comprimento inicial. Né. No gráfico tensão-deformação, a gente consegue primeiramente distinguir duas regiões. A primeira região é aquela que a tensão e a deformação têm um comportamento linear, como se fosse uma linha mesmo. Né? Essa região é a região elástica do material. A partir do momento que a tensão e a deformação não têm mais um comportamento linear, começa a ter um comportamento diferente de uma linha, a gente entra na região chamada região plástica. Bom, o que está acontecendo dentro da região elástica e região plástica? Quais são as diferenças entre essas regiões? Vamos pensar em termos de materiais agora. Então, imagina que o nosso metal, né, esse gráfico aqui seria representando um determinado metal, estivesse sendo tracionado. Né? Então, na hora que a gente está puxando o material, os átomos estão se afastando da posição de equilíbrio deles. Então, aquele posto de energia profundo que eles têm lá, eles vão se afastando da posição de equilíbrio. Então, quanto mais tensão a gente vai colocando, mais afastamento a gente tem dessa posição de equilíbrio. Chega um determinado momento que a gente aplicou tanta tensão no material, tanta carga no material, que as discordâncias, que são os defeitos lineares lá, vão começar a se movimentar e causar uma deformação permanente no material. Aí a gente está entrando na região plástica. Então, na região elástica, a gente só tem um afastamento dos átomos da posição de equilíbrio. Na região plástica, a gente começa a ter uma deformação permanente, e a gente chama isso de deformação plástica, que é proveniente do movimento das discordâncias. Então, o material começa a ter uma deformação permanente. Nesse caso, na região elástica, à medida que a gente vai colocando tensão, se a gente deixar de aplicar a tensão, então imagina que o nosso corpo de prova tem 10 centímetros de comprimento. Então a gente está aplicando a tensão, está ainda nessa região elástica, a gente deixa de aplicar a tensão, os átomos vão voltar para a posição de equilíbrio. Então o comprimento útil do corpo de prova vai voltar a ser 10 centímetros. Por isso que a gente fala que essa é a região elástica, é como se fosse um elástico. Os átomos estão se afastando da posição de equilíbrio e vão voltar para a posição de equilíbrio. Já na região plástica, né, vamos supor aqui, então, eu continuei aplicando a tensão, vamos supor que nesse ponto aqui eu cheguei com 10,1 centímetros de comprimento, eu continuo aplicando a tensão, aí eu começo uma deformação plástica no material, 10,2, 10,3, 10,4. Se eventualmente eu parar de aplicar a carga nesse exato momento, ele tem a recuperação elástica, que seria aquele afastamento dos átomos, então aquele 0,1 ele deformou elasticamente, os átomos vão voltar para a posição original, entretanto a deformação plástica vai estar presente no material. Então é como se eu descesse essa linha aqui, ó, paralela ao meu gráfico, não ao meu eixo, paralela ao meu gráfico. Eu tenho a recuperação elástica, que seria esse comprimento aqui, essa distância entre os átomos, e aí eu tenho a deformação plástica permanente dentro do material. Então, é isso que está acontecendo durante o ensaio. Né? Então, à medida que a gente vai aplicando ainda mais carga, essa deformação plástica vai se acentuando, vai chegar até esse ponto M aqui. Esse ponto M é um ponto interessante, a tensão máxima, o limite de resistência máxima do material. E nota que a tensão aqui ela vai caindo até acontecer a ruptura do material. Nesse ponto máximo de tensão, o que acontece? Geralmente, o material começa a formar um empescoçamento. Então, é uma região no meio do corpo de prova que vai ficando mais fina. E esse empescoçamento vai fazendo com que a área de seção transversal vá diminuindo, porque ficou mais fino o material. E à medida que a área vai diminuindo, a gente precisa de menos força para deformar o material até a ruptura. Entretanto, o nosso gráfico ele leva em consideração a tensão, que é a força, dividido pela área de seção transversal original
inicial do material. Então a gente não leva em consideração nesse valor de tensão a área instantânea, sim a área inicial. E a área inicial ela continua exatamente igual ao início. Só que a força da célula de carga ela vai diminuindo. Por quê? Porque vai ficando mais fino o material, mais fácil de deformar ele plasticamente. Como a força vai diminuindo e a área de seção transversal se mantém constante, a nossa tensão ela tende a cair também. Então a força que diminui, a área se mantém constante, a tensão começa a cair também devido a esse empescoçamento da peça. A tensão vai caindo até atingir um ponto F aqui, que é a fratura do material, o material se fraturou. Tudo bem? É isso que está acontecendo basicamente durante o ensaio. Então tem a região elástica, a gente ultrapassa esse limite da região elástica para a plástica, começa uma deformação plástica no material, começa a acontecer um empescoçamento e a tensão vai diminuindo até acontecer a ruptura do material. Agora, entendido isso, né, a gente vai começar a calcular algumas coisas dentro dessa curva aqui para obter algumas constantes do material. Tudo bem? Então aqui esse slide ele reforça esses conceitos que a gente falou até então. As deformações elásticas elas não são permanentes, então são deformações que quando a gente deixa de aplicar a carga, os átomos voltam para a posição de equilíbrio, então são reversíveis. Já as deformações plásticas são permanentes, então a tensão, quando ela deixa de ser aplicada, a gente deixa deformações permanentes na peça. Vale dizer que, geralmente, quando a gente faz um projeto de uma determinada estrutura metálica, a gente quer trabalhar na região elástica. Por quê? Porque vamos supor que a gente tem um cabo de um determinado componente, um cabo de aço de um determinado componente, a gente quer projetar esse cabo para que quando ele seja submetido a uma determinada carga, esse cabo ele se deforma elasticamente, a gente tira aquela carga e ele volta para as dimensões originais. Então a gente não quer ultrapassar a região elástica para a região plástica dele em serviço. Caso ele tivesse uma deformação plástica permanente, a cada vez que eu fosse submetendo aquele cabo, vamos supor que é um cabo que está guinchando alguma coisa, cada vez que eu fosse submeter aquele cabo a uma determinada carga, ele ia se esticando cada vez mais até acontecer a ruptura. Não é isso que a gente quer. Geralmente no projeto mecânico a gente trabalha na região elástica. Entretanto, quando a gente vai falar de processamento de peça, estampagem, conformação, a gente já trabalha na região plástica, a gente quer deformar plasticamente o material. Então, para processos de produção, a parte plástica do gráfico é muito interessante. Para regiões de projetos de engenharia, a parte elástica é a mais interessante. Então, falando um pouquinho sobre essa região elástica, né, onde a tensão e a deformação elas têm uma correlação linear, aqui a gente consegue aplicar uma lei, que é uma lei que vai nos dar uma constante do material, que é uma das mais importantes de todos, que é o módulo de elasticidade. Como o comportamento é linear, né, de tensão e deformação, a gente consegue aplicar a lei de Hooke, que correlaciona a tensão e a deformação com o coeficiente angular da reta aqui, que é o módulo de elasticidade do material. Esse módulo de elasticidade não é uma novidade para vocês. A gente já viu lá na segunda, terceira aula que a gente falou sobre propriedades físicas dos materiais. O módulo de elasticidade tem a ver com quão fácil é separar os átomos da posição de equilíbrio deles, a distância de equilíbrio deles. Quanto mais difícil é separar, quanto maior é o posto de energia de ligação, mais profundo é o posto de energia e mais íngreme esse posto de energia, maior tende a ser o módulo de elasticidade do material, mais rígido tende a ser o componente. Essa inclinação da reta aqui, o módulo, aqui está o coeficiente angular, né? Essa inclinação da reta ela tende a ficar mais acentuada na direção da tensão. Quanto menor é o módulo de elasticidade, mais baixo aqui vai ser a inclinação dessa reta inicial. Então, a primeira constante que a gente consegue, ou a primeira propriedade que a gente consegue medir após fazer um ensaio de tração é o módulo de elasticidade, aplicando a lei de Hooke, que tensão é igual ao módulo vezes a deformação. Então, a gente vai pegar valores de tensão aqui dentro dessa região ainda elástica, valores de deformação respectivo a essa tensão e calcular o módulo de elasticidade do material. Vale salientar que essa relação só é válida na região elástica do material. Então, se eu ultrapassar da região elástica para a região plástica,
eu não consigo mais aplicar a lei de Hooke, somente na região elástica. Aqui é uma tabela interessante que mostra essa correlação da temperatura de fusão com o módulo de elasticidade. Ambas as características, né, são propriedades físicas dos materiais e tem a ver com a energia de ligação. Então nota-se que para a energia de ligações mais altas, a gente acaba tendo um reflexo também de módulos de elasticidades mais altos. Então uma peça que tem uma temperatura de fusão muito elevada, ela vai ter um módulo de elasticidade também elevado. Ambas as características, as propriedades, se atrelam a romper as ligações químicas, uma via temperatura e outra via carga mecânica. Bom, um segundo ponto que vocês conseguem medir no gráfico tensão-deformação e que é bem importante para projeto também, é a chamada tensão de escoamento. A tensão de escoamento, a tensão limite de escoamento, é quase que a tensão que separa a região elástica da região plástica. Para definir isso, a gente usa um conceito, né? Existem diferentes formas de medir a tensão de escoamento. Dentro da disciplina aqui a gente vai usar uma das formas e um conceito, a gente não vai explorar outros conceitos para não ficar muito confuso. O que a gente faz? A gente vai pegar, né, a forma de medir a tensão de escoamento, é pegar o gráfico ou o eixo da deformação e verificar no eixo da deformação onde que vocês têm 0,2% de deformação do material. Ou, se não tiver em percentual, esse gráfico aqui vai ser 0,002. Quando a gente tiver 0,2% ou 0,002, né, que são equivalentes, né, se tiver em percentual é 0,2%, a gente vai traçar uma reta paralela ao meu gráfico, como essa reta pontilhada aqui. Quando ela cruzar o meu gráfico, a gente vai olhar a tensão que ela cruzou o meu gráfico, e essa é a tensão limite de escoamento. Isso é um conceito, é uma forma de medir a tensão de escoamento. Se vocês forem ver, próximo da tensão de escoamento, o gráfico tensão-deformação já não está tão linear. Entretanto, mesmo assim, a gente adota essa metodologia aqui para medir a tensão de escoamento. É a metodologia que a gente vai acabar adotando no decorrer da disciplina. Quando a gente vai calcular o módulo elástico do material, através da lei de Hooke que a gente viu anteriormente, a gente não pega valores de tensão e deformação muito próximo à tensão de escoamento, porque o comportamento já não é tão linear. A gente pega valores intermediários no gráfico. A gente também não pega valores muito baixos de tensão, porque às vezes no início do ensaio, uma garra escorrega um pouquinho e mascara os dados iniciais do gráfico de vocês. Então a gente pega valores intermediários aqui para calcular o módulo de elasticidade. E para calcular a tensão de escoamento, 0,2% de deformação, traça uma reta, vê onde ela vai cruzar o gráfico tensão-deformação, essa é a tensão limite de escoamento. É o que a gente fala que é a interface entre a região elástica e a região plástica do material. A partir do limite de escoamento, se o material ultrapassa o limite de escoamento, as discordâncias, né, vão começar a se movimentar e vai começar a ocorrer uma deformação plástica permanente no material. Abaixo do limite de escoamento, vocês ainda estão trabalhando na região elástica. Sendo assim, é uma das propriedades mais importantes também na área de materiais e é a segunda propriedade que a gente consegue colher no gráfico, a tensão limite de escoamento daquele material. Geralmente, em projetos, a gente não vai projetar uma peça para chegar próxima da tensão limite de escoamento. A gente trabalha, dependendo da margem de segurança, com 0,5, 0,6 atenção, 60% da tensão de escoamento, né, no projeto. Só para vocês ficarem um pouco familiarizados com os números, né, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, né, o módulo de elasticidade, também chamado de módulo elástico, ele em metais varia de 45 a 450 gigapascal, que é 10 na 9 pascal, e o limite de escoamento varia de 35 a 1400 megapascal, que é 10 na 6 pascal. O limite de resistência à tração, que é o ponto mais alto de tensão que suporta o gráfico tensão-deformação, é de 50 megapascal a 300 megapascal. Aqui tem a unidade de pascal, né? Pascal é newton por metro quadrado, e 1 megapascal é 1 newton por milímetro quadrado. Algumas curiosidades aqui, fibra de carbono pode chegar a módulos de 400, na verdade até mais, 480, 500 gigapascal, e limite de resistência de 3.000 megapascal. Enquanto que a fibra de vidro pode chegar até 70, geralmente as que a gente usa na construção, por exemplo, naval, são de 70, né? Mas aqui pode chegar até 90.
e o limite de resistência à tração a 2.800 MPa. Bom, aqui é um slide bem cheio, com muitas informações, né? Algumas que a gente já viu até então. Aqui ele fala também do conceito de limite de proporcionalidade. Na disciplina a gente não vai tratar muito disso, que é quando que deixa de ter uma relação elástica para plástica no gráfico tensão-deformação. A gente vai usar o conceito de 0,2% de deformação e o limite de escoamento como sendo essa transição da região elástica para plástica aqui na disciplina, né? Então ela fala do limite de escoamento aqui, né? Traça a reta paralela, limite de escoamento. Esse limite de proporcionalidade aqui a gente não vai falar sobre ele. O limite de resistência à tração é o ponto máximo da curva tensão-deformação. Aqui a gente também consegue colher o limite, a tensão de ruptura, que é a última tensão no gráfico aqui, né? E a gente consegue, através da relação, a lei de Hooke, calcular o módulo de elasticidade do material. Tranquilo? Então até agora, tensão de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura e módulo de elasticidade são algumas propriedades que a gente consegue colher. Vamos falar um pouquinho sobre outras agora. Então, outra propriedade que a gente consegue colher é a ductilidade. A ductilidade representa o quanto que o material deforma até acontecer a fratura. Os materiais que são dúcteis, eles deformam bastante até acontecer a ruptura. Os materiais que não são dúcteis a gente chama de frágil. São aqueles que deformam um pouco até acontecer a ruptura. Aí vocês vão ver alguma diferença já de propriedades. Esse material aqui representado pelo gráfico em B, ele é um material dúctil. Veja que a deformação dele é relativamente alta. E esse material representado aqui em azul, né, que é desculpa, esse aqui seria o B', esse aqui seria o B, né, representado em azul, ele é um material frágil. Veja que ele deforma menos em comparação com o material em vermelho aqui, né? Ele deforma menos até acontecer a ruptura. Um ponto interessante, né? Esse gráfico em azul ele representa um material que é resistente, tem uma alta resistência à tração, limite de resistência à tração alto, e uma fragilidade. Enquanto que esse cara tem um limite de resistência à tração mais baixo do que esse azul, mas, porém, né, mais dúctil. Então, como que a gente mede a ductilidade? É a deformação respectiva à tensão de ruptura, ao último ponto no gráfico, né? Então, essa aqui é o valor da ductilidade do material. É o quanto que ele deforma até romper. Outro termo também que a gente vai falar é resiliência. Basicamente o conceito de resiliência é a capacidade do material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. Como que calcula a resiliência de um material? A gente vai pegar a tensão de escoamento lá e vai calcular a área sob e embaixo da curva do gráfico tensão-deformação. Então essa área aqui representa a resiliência do material. É a energia que ele consegue absorver sem sofrer nenhuma deformação plástica, somente na região elástica. Aqueles materiais que têm uma alta área sobre a curva tensão-deformação na região elástica, a gente fala que são materiais resilientes, né? Eles suportam altas cargas e se deformam bastante dentro da região elástica, não sofrendo deformação plástica. E outro conceito que a gente vai ver também é o conceito de tenacidade. O conceito de tenacidade é bem similar ao conceito de resiliência, só que ele engloba também a parte plástica do material. Então é a energia que o material consegue absorver até acontecer sua fratura. Então a tenacidade é a área sobre a curva total do gráfico tensão-deformação, e não só sobre a região elástica do gráfico de tensão-deformação. Então um material tenaz é aquele que tem uma alta ductilidade, né, e uma resistência alta também. Então ele tem uma alta área sobre a curva tensão-deformação. Isso é um material que tem uma alta tenacidade. Então vamos recapitular aqui, né? A gente viu que a gente consegue calcular o módulo de elasticidade. Isso é através da lei de Hooke, né, que correlaciona daí tensão versus deformação só na região elástica, tá? Isso aqui é válido só na região elástica. A gente falou sobre tensão limite de escoamento, que representa aquele 0,2%. Esse é o conceito que nós vamos usar aqui na disciplina, né? 0,2% de deformação, traçando uma reta paralela lá ao nosso gráfico tensão-deformação. A gente viu limite de resistência máximo, que é o ponto máximo sobre a curva. A gente viu tensão de ruptura, que é a última tensão que o gráfico consegue suportar, né, que o material consegue suportar antes da ruptura. A gente viu
ductilidade, que é o quanto que o material consegue deformar na sua ruptura, e a gente viu também resiliência, que é o quanto de energia que ele consegue suportar somente na região elástica, e tenacidade, que é o quanto de energia que ele consegue suportar no gráfico ou no gráfico tensão-deformação inteiro. Estas são algumas das propriedades que a gente consegue colher no gráfico tensão-deformação. Tem outras propriedades que a gente consegue colher também. Aqui na disciplina, a gente vai dar ênfase a elas. Então, eu vou falar um pouquinho mais, só duas coisas que afetam lá o gráfico tensão-deformação, num próximo vídeo. E depois a gente vai começar a fazer alguns exercícios que eu acho que vão facilitar o entendimento de vocês em relação a esse tema. Tudo bem?